Só que tem uma coisa, você consegue perceber o problema que esse tipo de código pode causar na manutenibilidade da aplicação futuramente? Imagina que amanhã a gente precise adicionar um outro elemento dentro dessa div, um botão, por exemplo. Se esse botão também precisar ter a funcionalidade de ler o texto que essa imagem representa, a gente vai ter que adicionar mais um OR nessa expressão e inserir outra condição comparando se o elemento clicado é um button. Então, pensando a médio e longo prazo, esse tipo de código não é manutenível. Uma das formas que a gente tem para melhorar esse código é criar um array de nomes dos elementos e, através do método sum, verificar se o nome do elemento clicado é igual a algum item do nosso array. Como que o método sum funciona? Sum significa algum, e você vai usar esse método quando precisar verificar se pelo menos algum item do array atende à condição que você especificar. Se aqui no console a gente especificar um array com os números 1, 2 e 3 e encadear a invocação do sum, se a gente quiser saber se algum item desse array é igual a 2, a gente pode especificar como argumento da invocação do sum uma função com um parâmetro item e a gente vai fazer essa função retornar item é igual a 2. O que vai acontecer aqui? O sum vai executar essa função para cada item desse array. E se em alguma dessas execuções essa condição resultar em true, o sum retorna true e toda essa invocação resulta em true. Então, na primeira execução da função, o parâmetro item recebe o primeiro item do array, que é o 1. 1 é igual a 2, false. Como essa condição resulta em false, a função vai ser executada pela segunda vez, mas dessa vez o parâmetro item recebe o segundo item do array, que é o 2. 2 é igual a 2, true. Então, como a condição resultou em true, ao invés de executar a função para o próximo item do array, o sum retorna true e toda essa invocação resulta em true. Agora, se nenhum item do array atender a essa condição, se a gente especificar 4, por exemplo, a função vai ser executada para todos os itens do array, e como nenhum item do array é igual a 4, o sum vai retornar false e toda essa expressão vai resultar em false. No nosso caso, a gente vai duplicar essa const, vamos selecionar o valor dela e inserir um array que contém img como primeiro item e p como segundo item. Vamos encadear nesse array a invocação do método sum, que recebe uma função com um parâmetro element name, e a gente vai fazer essa função retornar se o nome do elemento clicado é igual a um desses itens do array. Então, clickedElement.tagName é igual a elementName. Ou seja, se amanhã a gente precisar adicionar um elemento dentro da div que também precisa ter a funcionalidade de ler o texto que a imagem representa, ao invés de escrever um código redundante, que seria adicionar um OR e uma outra expressão parecida com essa, a gente só precisa adicionar o nome desse elemento aqui no array. Mas Roger, e se outro programador adicionar um elemento com as letras minúsculas no array? Bom, para prevenir que esse tipo de erro aconteça, nessa comparação dentro da função do sum, a gente pode forçar que tanto o nome da tag quanto o item do array vão estar com todas as letras ou maiúsculas ou minúsculas. Então, se no final dessas duas expressões a gente encadear a invocação de um toLowerCase, essas duas expressões vão resultar em strings com todas as letras minúsculas. Então, se aqui nesse MG a gente inserir um M minúsculo, remover essa const aqui acima e salvar, se a gente clicar na imagem, o texto da imagem é lido e o efeito de sombreamento ao redor dela é exibido, e nenhum erro é exibido no console. Se a gente clicar no parágrafo, o mesmo acontece e nenhum erro é exibido no console. Ou seja, o nosso código está funcionando normalmente.